Esse homem foi levado por criaturas a uma cidade escondida na montanha. Olá, pessoal! Em julho do ano de 1988, durante uma noite extremamente quente e abafada na zona rural de Betances, em Ponce, Porto Rico, Carlos Manuel Mercado, um homem casado e de hábitos simples, enfrentava mais uma batalha contra o calor insuportável. O dia havia sido desgastante e, apesar do cansaço acumulado, ele se viu incapaz de conciliar o sono no quarto, onde o ar parecia pesar sobre seu corpo. Em busca de algum alívio, decidiu deitar-se no sofá da sala, onde, imaginava ele, a ventilação talvez pudesse oferecer um descanso menos incômodo. Mas o calor não dava trégua. Enquanto encarava o teto, tentando ignorar o desconforto, algo inesperado interrompeu seus pensamentos. Um brilho intensamente branco invadiu a sala pela persiana, iluminando cada canto do ambiente como se fosse dia. Junto à luz, um zumbido sutil, mas estranho, preenchia o ar, parecendo vibrar nos ossos de Carlos. Era um som contínuo, metálico, sem origem aparente. Ele se sentou, em alerta, tentando entender o que estava acontecendo. E então ouviu um ruído claro, uma batida na janela, como se alguém chamasse sua atenção. Levantou-se rapidamente e, com a mente confusa, foi até a janela. Esperava encontrar alguém com um carro parado, talvez pedindo ajuda, mas o que viu o deixou paralisado de medo. Do lado de fora, no gramado iluminado pelo brilho, estavam 3 figuras humanoides de aparência incomum. Tinham pouco mais de 1 metro de altura, cabeças grandes e desproporcionais ao corpo, olhos enormes e ovais, totalmente negros. Suas peles acinzentadas apresentavam pequenas protuberâncias e usavam macacões claros, quase da cor da areia, que cobriam todo o corpo, exceto a cabeça e as mãos. O instinto de fugir quase o dominou, mas antes que pudesse reagir, uma sensação invadiu sua mente. Uma mensagem clara, sem som, sem palavras, apenas pensamento. As criaturas se comunicavam telepaticamente. Diziam que não queriam fazer mal, que estavam ali por um motivo importante. A mensagem, de alguma forma, o acalmou. O medo desapareceu gradualmente, dando lugar a uma sensação de tranquilidade que parecia absurda diante da cena, diante de seus olhos. Carlos sentia que podia confiar neles, mesmo sem entender por quê. Eles pediram, novamente apenas com a mente, que ele saísse de casa. E Carlos, como se obedecesse a um impulso inevitável, abriu a porta e caminhou até o quintal. Os 2 seres mais próximos estenderam as mãos pequenas, que ele segurou sem hesitar. Guiaram-no até um terreno ao lado da casa, onde uma visão ainda mais desconcertante o aguardava. Uma grande estrutura em forma de pirâmide, com o topo arredondado, flutuando suavemente sobre 4 pilares que lembravam trens de pouso. Luzes multicoloridas pulsavam ao longo da borda inferior da nave. Uma escada desceu da parte inferior da nave, conectando-se ao chão com suavidade. Carlos hesitou por um momento, o coração batendo forte, mas novamente sentiu o estímulo mental, a voz silenciosa do ser que o convidava a subir. Ele obedeceu. Ao pisar no interior da nave, foi tomado por uma mistura de espanto e fascínio. Havia painéis iluminados, telas com símbolos desconhecidos e uma luz ambiente que parecia surgir de todos os lados ao mesmo tempo. O ar tinha um aroma metálico sutil, mas não desagradável. Foi então que uma figura diferente aproximou-se. Era mais alto, com uma cabeça ainda maior, mas proporcional. Sua pele era igualmente acinzentada, porém lisa, sem marcas. Usava uma túnica branca com mangas largas que iam até os pés. Os olhos, menos expressivos que os dos demais, o fitavam com uma calma profunda. Ele se apresentou como capitão e médico da nave, comunicando-se também por telepatia. Explicou que levaria Carlos a um lugar especial, onde ele veria algo importante e que depois o devolveria em segurança à sua casa. Carlos, ainda atônito, sentiu uma paz estranha diante daquela presença. O capitão lhe pediu que sentasse em um assento preso a uma base giratória. Assim que ele se acomodou, a nave começou a se mover.
Um leve tremor percorreu o chão sob seus pés e então tudo ficou incrivelmente silencioso. A aceleração era evidente, mas não causava desconforto. Pela janela curva à sua direita, ele via a vegetação tropical passando em alta velocidade. As copas das árvores tremulavam com o vento gerado pela propulsão silenciosa da nave. Aos poucos, Carlos reconhecia a paisagem. Era sua terra, suas colinas, os campos secos e o verde denso das áreas mais úmidas. Mas estavam se afastando rapidamente. A direção era clara. Seguiam rumo à Cordilheira Sierra Bermeja, um conjunto de montanhas enigmáticas que sempre foram envoltas em histórias e boatos sobre luzes estranhas e ruídos inexplicáveis. Carlos já ouvira falar daquelas histórias. Pastores, pescadores, até antigos fazendeiros falavam sobre eventos que ninguém conseguia explicar. E agora ele próprio estava sendo levado para lá. O tempo parecia distorcido. Em poucos minutos, a nave estava sobrevoando uma formação rochosa imponente, o Monte El Calu. Era uma montanha de aparência severa, envolta por brumas e vegetação escassa em sua parte mais alta. Carlos sentiu o medo voltar quando percebeu que a nave não diminuía a velocidade. Pelo contrário, parecia avançar direto em direção à parede de pedra da montanha. A tensão cresceu em seu peito. Tudo indicava uma colisão iminente. Olhou para o capitão, que permaneceu inexpressivo, como se nada estivesse errado. A rocha ficou mais próxima a cada segundo. O contorno da montanha era visível em detalhes. Carlos quase gritou, mas foi interrompido por algo impossível. Uma abertura surgiu bem diante da nave. Era como se a pedra se dissolvesse, revelando uma passagem oculta, perfeitamente simétrica, iluminada por uma luz suave que vinha do interior. A nave entrou suavemente no túnel, desaparecendo da vista de qualquer observador externo. Carlos, paralisado, não conseguia sequer formular pensamentos claros. Estava, sem dúvida, atravessando um limiar para um mundo que jamais imaginou existir. As paredes do túnel pareciam vivas, refletindo a luz em padrões que se moviam lentamente, como se respirassem. Não havia ruído de motor, vibração ou qualquer sensação de impacto. A travessia era suave, contínua, quase hipnótica. Carlos olhava para todos os lados, tentando memorizar cada detalhe. O ar ali dentro tinha uma temperatura diferente, mais fria, com um leve cheiro de ozônio. A sensação era de que estavam descendo cada vez mais fundo na terra. O tempo já não fazia sentido. Ele não saberia dizer quanto tempo havia passado desde que entrou na nave. Mais adiante, o túnel começou a se alargar. A luz ficou mais intensa e então a visão se abriu para algo ainda mais inacreditável. Uma imensa caverna, com estruturas metálicas, passarelas suspensas e um aglomerado de naves paradas, como em um hangar. Mas isso Carlos ainda não conseguia ver completamente. Naquele momento, o impacto da entrada no túnel ainda dominava seus pensamentos. A existência daquela passagem escondida em plena rocha, no interior da cordilheira, já era mais do que qualquer história ou relato que ouvira em toda a sua vida. Ele se virou novamente para o capitão, esperando explicações. Mas o ser apenas apontou em direção à frente, como quem diz que o que estava por vir seria revelador. Carlos respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Já não sentia medo, mas uma estranha combinação de fascínio e resignação. A paisagem conhecida havia ficado para trás. Agora, ele se encontrava em território desconhecido, levado por seres que desafiavam sua compreensão, rumo a um destino que apenas começava a se mostrar. E naquele momento, soube que nada em sua vida voltaria a ser como antes. A nave então começou a desacelerar, e Carlos observava atentamente cada curva do túnel, cada luz refletida nas paredes. Um sutil som de desacoplamento ecoou pela estrutura da nave. Estavam se aproximando de algo maior. Mais à frente, as paredes pareciam desaparecer, revelando um espaço muito mais amplo. A escuridão deu lugar a uma luminosidade intensa, refletida por estruturas metálicas prateadas. Carlos ainda tentava compreender o que seus olhos estavam vendo, quando a nave finalmente emergiu naquele novo ambiente subterrâneo.
era apenas o início de algo muito maior. A imensidão do espaço que se revelava diante de Carlos parecia desafiar qualquer noção de lógica terrena. A caverna subterrânea era de proporções colossais, com uma altura que lembrava o vão interno de uma catedral esculpida na rocha viva. Luzes embutidas nas paredes pulsavam em tons frios, iluminando passarelas suspensas, plataformas metálicas e uma espécie de cidade compacta construída em níveis. No centro, diversas naves de formatos variados estavam estacionadas, algumas com escotilhas abertas, outras em manutenção, cercadas por criaturas semelhantes às que o haviam conduzido até ali. O ambiente não era apenas tecnológico, mas funcional e habitado, como se houvesse uma rotina já estabelecida naquele mundo escondido. Carlos foi conduzido por uma rampa metálica até uma espécie de galeria envidraçada, de onde era possível ver toda a movimentação da base. O capitão explicou, sempre por meio da comunicação mental, que aquele era um dos muitos complexos subterrâneos existentes na Terra, utilizado principalmente para a manutenção das naves e o estudo do comportamento humano. As estruturas não haviam sido construídas recentemente. Existiam ali há séculos, adaptadas ao longo do tempo por diferentes gerações de seres. Carlos questionava-se mentalmente por que nunca ninguém havia descoberto um lugar assim, mas a resposta veio antes mesmo que formulasse a pergunta. A entrada era protegida por uma tecnologia que interferia em sistemas de detecção, o que mantinha o local invisível até mesmo aos equipamentos militares mais avançados. À medida que andavam, passavam por laboratórios, salas de controle e espaços onde humanoides monitoravam dados, observavam telas e manuseavam dispositivos que Carlos não conseguia entender. Apesar de tudo parecer tão alienígena, o ambiente transmitia uma sensação de ordem e disciplina. Em uma sala especialmente iluminada, ele viu uma estrutura circular com algo que lembrava hologramas em movimento, mostrando cenas de florestas, cidades e eventos naturais. O capitão explicou que se tratava de um monitoramento ambiental da superfície terrestre, utilizado para estudar os efeitos das atividades humanas no planeta. O objetivo não era intervir, mas compreender e talvez alertar, caso a humanidade ultrapassasse certos limites. Em outra ala do complexo, Carlos observou seres construindo pequenos módulos, similares a carros ou veículos terrestres, mas com características diferentes, como ausência de rodas e painéis translúcidos que se adaptavam às mãos dos operadores. Alguns dos engenheiros pareciam diferentes dos humanoides que o acompanhavam. Mais altos, com traços faciais sutis, quase humanos, e expressões mais individualizadas. O capitão esclareceu que havia diferentes espécies colaborando naquele projeto, oriundas de outros sistemas estelares, unidos por um acordo de exploração e preservação. Carlos, embora confuso, começava a aceitar que o mundo era muito mais vasto e complexo do que jamais imaginara. Durante o percurso, foi oferecido a Carlos um óculos escuro de lente espessa, semelhante a máscaras de soldador, com a explicação de que a intensidade luminosa de algumas áreas da base poderia afetar sua visão. Ele vestiu o acessório e continuou o passeio guiado. Chegaram a um setor circular, onde colunas gigantes sustentavam um teto brilhante. Ali, o chão era de um material espelhado que refletia tudo à volta. No centro, um tipo de auditório vazio, com poltronas moldadas diretamente no solo, todas voltadas para uma plataforma onde um disco metálico flutuava a poucos centímetros do chão. O capitão não explicou o que era, apenas pediu que ele observasse, como se aquele momento fosse reservado para algo que seria revelado mais tarde. Na última parte do tour, foram conduzidos por um túnel lateral mais estreito, que levava a uma sala menos iluminada, onde o som ambiente era quase nulo. Ali, Carlos viu registros em painéis que mostravam diferentes partes do planeta, com datas e horários detalhados. Havia também registros de encontros com humanos, imagens de outros indivíduos, aparentemente capturados em momentos distintos. O capitão então revelou que Carlos não era o primeiro a visitar aquele local,
mas que poucos tinham a mente preparada para compreender e recordar a experiência sem bloqueios. Muitos esqueciam completamente ou distorciam o que viram. Carlos fora escolhido por sua sensibilidade e abertura mental, qualidades raras entre os humanos. Antes de deixarem a sala, o capitão fez uma pausa e se aproximou. Disse a Carlos que, embora o desejo dos seres fosse o de se aproximar pacificamente da humanidade, isso não era possível devido às restrições impostas pelas autoridades terrestres. Haviam tentado diferentes formas de contato, mas todas foram interceptadas ou desacreditadas. O capitão pediu que Carlos, se assim desejasse, levasse a história adiante, contasse o que viu, para que mais pessoas estivessem preparadas para quando o contato verdadeiro pudesse acontecer. Carlos, ainda tentando processar tudo, apenas assentiu com a cabeça, sentindo que algo dentro dele havia mudado profundamente. Logo em seguida, a nave foi preparada para o retorno. O trajeto de volta pelos túneis foi feito em silêncio. Carlos permaneceu em sua poltrona, observando o caminho inverso, tentando fixar cada detalhe em sua memória. Quando a nave emergiu novamente pela abertura nas rochas do Monte El Calu, já havia escurecido. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como se nada tivesse acontecido. A nave pairou sobre sua casa, e os dois humanoides o acompanharam até o solo. Sem dizer palavra, apenas com um olhar calmo e firme, despediram-se e subiram novamente pela escada. A estrutura piramidal flutuou suavemente até desaparecer no céu noturno, deixando para trás apenas o silêncio e o som dos grilos. Carlos entrou em casa sem fazer barulho, como se não quisesse acordar o tempo. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Sentou-se no sofá da sala e ficou em silêncio por longos minutos, tentando entender se tudo aquilo fora real. Ao longo das semanas seguintes, manteve-se calado. Só tempos depois, encorajado por estranhos sentimentos de responsabilidade, decidiu contar o ocorrido a um amigo próximo, Wilson Souza. Juntos, foram até a cordilheira Sierra Bermeja, buscando entender melhor os mistérios do local. E foi lá que viram a nave triangular, perseguida por caças militares. A explosão que presenciaram naquele dia selou sua convicção de que algo maior estava acontecendo. Algo que os governos preferiam manter oculto a qualquer custo.